Pronto. Então, pessoal, o Dr. Flávio Lázari, ele é graduado em Engenharia Agronômica pela Universidade Federal do Paraná, tem mestrado e doutorado em Plant Pathology, Patologia de Plantas, pela Universidade de Minnesota, dos Estados Unidos, realizou pós-doutorado e foi professor visitante na Universidade Estadual do Kansas, a Kansas State University, no Departamento de Ciência de Grãos e Indústria, entre 2006 e 2007. É pesquisador e consultor técnico-científico em tecnologias de pós-colheita, visando a manutenção da qualidade, quantidade e valor do produto armazenado. A doutora Sônia Lázari, que também vai participar na palestra, é graduada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Paraná, é mestre em Ciências Biológicas com ênfase em Entomologia, também pela Universidade Federal do Paraná, e doutor em Entomologia pela Universidade de Minnesota. Realizou pós-doutorado na Kansas State University, no Departamento de Entomologia, entre 2006 e 2007. Foi professora e pesquisadora da Universidade Federal do Paraná por 34 anos, se aposentando em 2012, e atualmente é pesquisadora e consultora em manejo de insetos em sementes, grãos e subprodutos armazenados. Então, eu agradeço imensamente a professora, professor Flávio, por ter aceitado o nosso convite e passo a palavra para vocês para que façam a apresentação. Grato, Natan. É um prazer estar compartilhando com o grupo o que temos feito, principalmente nesses últimos 10 anos. Como você me solicitou, nós iremos falar sobre esse projeto que foi feito de resfriamento, uma questão climática muito adversa, que é o Kansas, no ano de 2015 e 2016. Mas antes, eu gostaria de contar como é que começou a história e como é que nós chegamos no Kansas e como é que chamamos a atenção daquele grupo para os trabalhos que nós já vínhamos fazendo no Brasil. E também, no final, eu gostaria de tomar a liberdade de apresentar 3 ferramentas que nós conhecemos no Kansas, conhecemos no Arkansas, conhecemos nos Estados Unidos, que nós poderíamos otimizar o uso dessas ferramentas visando a avaliação ou a melhor identificação dos problemas que nós temos com fungos e também problemas que nós temos com inseto. As propriedades, o grão tem algumas propriedades muito importantes, que é a porosidade, que é o isolamento térmico, baixa condutividade térmica dos grãos, e alguns dos grãos, eles têm uma aderência, uma pilosidade maior, como arroz, cevada, trigo, que permite a otimização de pós-inertes. A aeração ou resfriamento cria e mantém um microclima modificado, favorável à preservação da qualidade, e isso é reconhecido já por muitas décadas. Fungos e insetos, eles afetam direta e indiretamente a qualidade dos grãos. A biodeterioração provocada pelos fungos, ela é muito intensa dentro da massa de grãos. A atividade desses organismos depende basicamente do teor de umidade e da temperatura da massa de grãos. E como já foi falado desde segunda-feira, e muitos dos palestrantes que nos antecederam, de certa forma, eles já mencionaram que se tivermos controle do teor de umidade e da temperatura, nós temos controle da qualidade, da quantidade da massa de grãos. A temperatura que favorece o desenvolvimento de fungos, favorece o desenvolvimento de insetos. Então, ao termos o controle sobre essa temperatura, ao baixarmos essa temperatura para abaixo de 20 Celsius, 18 Celsius ou 16 Celsius, nós estaremos controlando fungos, insetos e também ácaros. Os objetivos e as vantagens da aeração com ar ambiente ou aeração com ar refrigerado é proteger a massa de sementes ou grãos do ataque destes organismos. Falou-se nas 2 palestras anteriores sobre a respiração, a produção de CO2.
os grandes responsáveis pela produção de CO2 dentro de uma massa de grão são fungos e insetos. A respiração propriamente dita do grão ou da semente é muito tênue. Em muitos casos, quando o grão passou por um secador em temperaturas altas, nós temos uma massa de grãos mortos, e grão morto não respira. Então, eu gostaria de chamar atenção para esse caso, de que 90% ou mais da produção de CO2 dentro de uma massa de grão são de fungos, são de insetos, são de ácaros. O efeito do frio sobre os insetos é muito conhecido pelos entomologistas no ciclo da vida deles, afetando o ovo, afetando a larva, afetando a pupa e afetando o adulto e a pupa. A redução na taxa de reprodução, diminuição na fecundidade dos insetos, diminuição no número de sobreviventes, o alongamento do ciclo, que através do resfriamento pode se tornar algo muito interessante, através da aeração com o ar ambiente e o ar refrigerado. Atraso de eclosão de larvas e dos ovos, as larvas vivas entram naquele fenômeno chamado de diapausa, que é uma fase de hibernização. E, obviamente, a redução nos níveis de infestação e redução nos danos e nas quebras daquilo que nós chamamos de quebras técnicas. Essa tabela australiana, ela nos dá alguns valores muito interessantes no que se trata as condições do ar insuflado. Temos duas temperaturas, como 10 Celsius, 15 Celsius e 3 níveis de umidade relativa. Recomenda-se insuflar o ar frio para a massa de grãos com umidades relativas abaixo de 70, para que você não privilegie ou para que você não promova uma alteração na umidade de equilíbrio da massa e que você venha a promover o desenvolvimento dos fungos. Então, observa aqui num grão com 12% de umidade, se ele for tratado com um ar a 15 Celsius e a 60% de umidade relativa, ele vai resfriar a 16. E se esse grão tiver 16% de umidade, ele irá resfriar a 12,5 graus Celsius. Então, isso é física, isso nos dá parâmetros fantásticos para o gerenciamento, para o manejo do grão e também das tecnologias que nós iremos usar. Como eu falei, eu gostaria de dar uma breve história dos métodos físicos, também às vezes nós chamamos de naturais, que nós vemos usando desde 1994, quando pela primeira vez, através de uma conferência na Austrália, nós tivemos contato com pós-inertes. A partir daquilo, despertou nosso interesse e colocamos toda a nossa equipe, na época, de 6, 8, 10 estudantes de mestrado e doutorado, nos próximos 8, 10 anos ou mais, trabalhando em cima daqueles assuntos. Então, muitas teses, muitos trabalhos foram feitos com pós-inertes em arroz, aveia, cevada, milho, trigo. Em 2003, 2004, entramos com a associação de pós-inertes com resfriamento. Depois entramos em associação de pós-inertes com inseticidas com base em peritroides. E em 2005, 2006, quando nós estivemos na Universidade do Kansas, nós aí tivemos contato com outros pesquisadores que estavam trabalhando com doses e também fazendo misturas muito interessantes de pós-inertes. Em 2014, a CUCID fez a doação de um equipamento para a fundação da Kansas State University, um equipamento de resfriamento, e isso nos obrigou a passarmos 2015, 2016 e 2018, implementando, junto com os colegas, a pesquisa feita com trigo, e uma pesquisa que agora está em andamento no USDA com o mesmo equipamento, que o USDA recebeu uma demanda do governo federal para que busque programas naturais de controle de insetos. Então, esse equipamento doado pela COCID realmente está servindo para muitas pesquisas na busca para atender essa demanda do governo federal.
Aqui é nesse quadro são os protocolos de controles de fungos e insetos por meios físicos, obviamente utilizando a aeração com ar ambiente, onde nós temos clima para isso, e resfriamento, onde não existe clima para isso, e terra de diatomáceas. O primeiro trabalho foi feito em 1997 com cevada na Lapa, e que foi a base do trabalho. Esse trabalho foi muito interessante, ele nos deu dados muito importantes que nós iremos ver na tabela. Nós podemos explorar, e foi explorado o uso do pó inerte na forma de cauda, baixando-se muito a dose e aumentando-se muito o poder de controle. Também foi usado via polvilhamento, como hoje ainda é o maior uso dele é via polvilhamento. E tivemos que adaptar equipamentos, detonamos com uma bomba pistão, porque o pó inerte ele é tremendamente abrasivo, e depois tivemos que ir em busca de bombas rotativas que elas resistem ao pó inerte. Depois foi feito um trabalho excepcional com trigo no pinhão, e esse trabalho foi a base do protocolo do trabalho que foi feito no Kansas. Foi exatamente esse trabalho feito no pinhão que foi usado pelo Dr. Dirk Meyer para implementar essa pesquisa na cooperativa lá no Kansas. Em 2006 tivemos um trabalho grande, um trabalho bonito com arroz em Massaranduba, Santa Catarina, que nos deu muita dor de cabeça, porque jogaram safra nova em cima de grão velho, e à medida que nós resfriávamos, o silo tratamento estava dando muito mais inseto do que o silo testemunha, e depois um funcionário nos contou o que havia acontecido. Em 2010 fizemos um trabalho muito grande em 50 silos em arroz em São Borja, que foi um trabalho excepcional. Dos 50 silos, somente foram expurgados 8 silos naquele período. E a nossa preocupação e a preocupação da indústria era em manter o estoque de passagem de um ano para o outro com altíssima qualidade, porque o arroz não fica pronto para dar ponto de panela antes de 2 ou 3 meses de armazenamento. Ano de 2015, então, fizemos esse trabalho com trigo num município chamado de Clay Center, lá no Kansas, e nesse exato momento estamos fazendo o arredondamento ou o fechamento de um trabalho feito dentro do SDA, que começou em 2018, com esse mesmo equipamento, explorando através de uma equipe grande várias alternativas, possibilidades, e buscando respostas para muitas perguntas. Esse protocolo com cevada cervejeira no Paraná foi o início, em 1997, que despertou o nosso interesse. Aqui, então, dá para observar claramente que nos tratamentos, o primeiro tratamento, nós utilizamos polvilhamento, uma dose alta, de 1.500 gramas por tonelada de cevada cervejeira. Na modalidade de pulverização, nós usamos apenas 300 gramas por tonelada, suspensas em 1,5 kg de calda, isso por tonelada de grão. Isso aqui se mostrou muito, muito eficiente, muito bom. Isso foi utilizado também na estrutura de armazenamento em São Borja. Depois o controle químico, que era o cheque, e depois o testemunha, foi feita a mistura de 2 inseticidas, que são bastante usados, a deltamitrina e, na época, o fenitrotiol. E as avaliações eram feitas a cada 170 dias, e então nós tivemos durante um período do ano bastante quente, que foi de dezembro até maio, nessa região sul do Paraná. Só para nós termos uma ideia, então, já indo direto aqui, a pulverização, nós tivemos uma baixa quantidade de insetos. No polvilhamento tivemos um número um pouco maior de insetos, no controle químico 0 inseto, e no testemunha muitos insetos que eram coletados através de armadilhas tipo calador. Não houve alteração significativa no teor de umidade, também na proteína, na germinação também, mas o que nos chamou muita atenção foi o custo bastante competitivo de fazer a modalidade de aplicação do pó inerte via cauda. Esse, então, foi parte do trabalho de tese de mestrado da nossa aluna na época.
Não vamos mencionar malte, simplesmente aqui em malte nós só estávamos testando diferentes doses. Começávamos com uma dose de 125 gramas por tonelada, 250 e 500. E também estávamos usando deltametrina como cheque. É impressionante como nesses últimos anos, baixas dosagens de pós inertes em mistura com algum sinergista tem dado um resultado excepcional. Daí, nesse protocolo de trigo no Paraná, que serviu como base para o trabalho que está sendo feito, que foi feito na cooperativa no Kansas e que está sendo feito no SDA, os objetivos eram reduzir fragmentos de insetos nas farinhas, a ênfase em controles físicos, aeração, tratamento em larga escala, em situações e em condições de vida real, determinar, obviamente, o custo desses tratamentos e vir com recomendações para melhorar a tecnologia. Fragmentos de insetos nas farinhas, como todo mundo sabe, nós temos um limite, que é o mesmo limite do SDA, 75 fragmentos por 50 gramas. A redução de fragmentos nas farinhas é muito importante, porque além deles causarem problemas lá na frente, eles também os fragmentos são vetores de bactérias e de algumas bactérias que são resistentes aos antibióticos de uso humano. Coloca pressão no sistema para reduzir fragmentos, custos de controle, a percepção do consumidor e em termos também de segurança alimentar. Micotoxinas, bactérias, fungos, como eu mencionei, bactérias tolerantes a antibióticos de uso humano, alérgenos, sujidades pelos roedores, pássaros. E, obviamente, também aquela ideia de reduzir resíduos de inseticida no alimento. Então, aqui foi feito o tratamento, esse trabalho que foi feito no Pinhão era um capítulo da tese de doutorado de nossa aluna Fabiane, a professora Sônia, Fabiane e Carlos, que foi de um auxílio tremendo na condução desse experimento. Eram 3 silos de 1.100 toneladas cada, o trigo ficou armazenado por 406 dias. O tratamento 1 era inseticidas, e mais aeração com ar natural. O tratamento 2 era o resfriamento artificial, mais a terra de diatomácea na modalidade de envelopamento e também posteriormente complementado com a aeração com ar ambiente, que foi uma das solicitações do Carlos. E o tratamento 3 era o resfriamento artificial, terra de diatomácea aplicada totalmente na massa do grão de trigo indo para o armazenamento e a aeração com ar ambiente. Próximo. Então, esse aqui é o sistema preconizado de envelopamento, que você trata apenas 2% ou 3% da massa armazenada, criando uma barreira física embaixo e uma barreira física em cima de grão tratado, o que dá uma segurança para evitar migração de insetos por cima ou por baixo. E reduz também a quantidade do produto e reduz custos. Então, nessa tabela, observa-se que o tratamento 2, que foi com resfriamento artificial, ou com ar refrigerado, mais a terra de diatomáceas na modalidade de envelopamento e, posteriormente, complementando com aeração com ar ambiente, nós tivemos, no primeiro dia do experimento, tivemos 2 fragmentos de insetos e após 280 dias tivemos 4 fragmentos de insetos. Todos os 3 tratamentos tiveram fragmentos de insetos abaixo da tolerância estabelecida de 75 fragmentos. Mas o interessante nisso foi o custo desse tratamento 2, de terra de diatomácea, resfriamento e aeração, que nos deu um custo de aproximadamente 3 vezes menor do que os outros 2 tratamentos. Então, quando nós mostramos essas informações para o grupo do qual a gente participa lá no Kansas, eles ficaram muito animados com isso e ficaram muito animados em repetir o protocolo e que ele foi repetido com exceção do uso de pó inerte que a cooperativa não conseguiu otimizar em tempo.
Então, o protocolo para arroz foi feito nessa estrutura em São Borja. Foi feito também na modalidade de envelopamento com terra de diatomácea. As doses, como pode-se observar, era uma dose bastante baixa de pó inerte, 300 gramas por tonelada, o que correspondia a 20 quilos para tratar a parte inferior da massa de grãos e para tratar a parte superior. E tentamos manter a coisa muito simples, para que as pessoas ficassem animadas, encorajadas em executar esse trabalho com todo o rigor técnico. Então, abria-se a sacaria do pó inerte e jogava-se daí 1 ou 2 saquinhos de deltametrina dentro do saco, procedia-se a mistura. E, em seguida, esse produto ele era despejado dentro de um dosador com uma rosca sem fim que largava dentro do cano de carregamento que levava este arroz para um elevador, e o elevador levava para a carga, para o carregamento dos silos. Assim, esse equipamento foi desenvolvido por uma empresa lá do Rio Grande, justamente para permitir isso. Então, aqui era o caminho em que o produto tratado fazia para chegar até o silo, novamente na modalidade de envelopamento. Bem, então, tudo isso serviu de base, e por isso que eu precisei contar essa história para esse experimento que foi feito no armazenamento de trigo durante o verão, na região centro-norte do Kansas, onde é muito quente, onde a temperatura oscila de 28 a 41, 42 Celsius, às vezes independente de ser dia ou noite. Não existindo ar natural para que possibilite uma aeração e que possibilite um resfriamento dessa massa de grão. O Kansas é o maior produtor de trigo dos Estados Unidos, predominantemente é o trigo vermelho duro de inverno. Ele é plantado como agora nesse mês de outubro e novembro, vem a neve cobre. Esse trigo vai começar a aproveitar a água do degelo da neve, e lá por março, fins de março do ano que vem, e em seguida recebe mais 2 ou 3 chuvas, e quando chega lá pelo dia 5, 10 ou 15 de junho, ele é colhido. O Kansas, ele é tão seco quanto o Nordeste brasileiro, não chove mais lá do que 700, 800 milímetros por ano, então eles precisam aproveitar muito bem a água, e tem anos em que eles não conseguem plantar 2 anos seguidos, seja soja, ou seja milho, ou mesmo seja sorgo, porque não existe a umidade no solo para isso. Então, os parâmetros de avaliação foi teor de umidade do grão, a taxa de reprodução dos insetos através de bioensaios que a professora Sônia e o Alessandro construíram para colocar na massa de grãos, a qualidade do grão, o número de insetos nas armadilhas caladoras, a contagem de fungos, Fusarium, Aspergillus e Penicillium, qualidade das farinhas e consumo de energia. Eu pedi a Natan que disponibilizasse o paper, é um paper longo de 16 páginas, e nas referências do paper nós temos 41 referências, que é um histórico, basicamente, do resfriamento, como ele surgiu, como ele nasceu e como ele está se implementando no mundo. A colheita de verão nos Estados Unidos nessa região dos Estados Unidos, que é o meio oeste, temperaturas muito elevadas, 32 a 40. Nós tivemos algo semelhante na região oeste do Paraná esse ano, nesse mês, onde 4 e 5 de outubro, nós estamos recebendo trigo com 10% de umidade e 37 Celsius de temperatura. Nós lembramos muito do Kansas, um trigo lindo, muito seco e também bastante quente. A taxa de crescimento populacional de insetos aumenta tremendamente, aumenta a possibilidade de deterioração de grão devido aos insetos, e não existe
ar ambiente com temperaturas abaixo de 20 ou de 18, até o início de novembro ou até fins de outubro, quando começam a entrar as frentes frias do Canadá, para se fazer esse resfriamento do trigo. Então, ele fica exposto durante 2 meses ou até 3 meses a temperaturas altas. Então, o objetivo principal desse trabalho foi avaliar a eficiência do resfriamento artificial numa condição bastante desafiante para trigo. Aqui são os silos, eram 2 silos de 1.350 toneladas cada um, o silo controle, o silo de resfriamento, o equipamento, os dutos que conduziam o ar frio através de 2 entradas do silo. Não era fundo totalmente perfurado, eram 2 canaletas de aeração com 2 ventiladores colocados nesse ponto. E, novamente, então, era o trigo vermelho duro de inverno. Ok, as amostras de grãos, elas eram retiradas a cada 30 dias para medir os parâmetros de qualidade de umidade, infecção fúngica, a reologia da farinha. A gente sabe de outros trabalhos que temperatura alta no silo, ele afeta a qualidade do pão, a qualidade da farinha lá na frente. Foi instalada uma termometria digital totalmente nova nesses silos, a termometria existente era ruim, não era funcional, então se instalou nos 2 silos uma termometria de ponta de linha que nós acessávamos de qualquer canto que a gente estivesse através do nosso celular e tínhamos leituras de como é que estavam os pontos dentro da massa de grãos e como é que estava evoluindo a frente de resfriamento. Avaliação de taxa de reprodução de insetos, a progênie total, quantos insetos foram gerados e avaliação de custos. Bem, essa figura, ela representa o trabalho que foi feito em agosto a novembro de 2015. Este em vermelho é o silo controle ou testemunha. Observa que ele estava com temperaturas próximo de 30 e manteve essas temperaturas altas. Aqui foi esvaziado o silo, então ele baixou a temperatura. Né? O pessoal vendeu o trigo e foi removido. Aqui foi o resfriamento que ele foi conduzido, baixou aqui abaixo de 17 Celsius, manteve-se, foi um período de 175 dias para atingir esse ponto, horas 175 horas, me desculpem, para atingir esse ponto de resfriamento, e ele manteve-se nessa faixa até 20 de novembro. Aqui, essa baixa de temperatura aqui interna também já foi devido a, talvez, a entrada de uma ou outra, aqui, bem claramente, a entrada das frentes frias já de novembro. Esta figura, ela mostra, então, o comportamento que houve em 2016. 2016 foi um ano mais complicado em todos os sentidos. As temperaturas de entrada foram muito altas para o trigo, próximo de 37, 38 Celsius. Manteve-se alto durante um tempo bastante longo. Aqui foram feitas intervenções com aeração ambiente, que o administrador quis usar aqui, e aqui já estava vendo um pouquinho mais de temperaturas possíveis para isso. Aqui houve desligou-se o equipamento de resfriamento após 245 horas de insuflação. Poderia ter sido feito em 170 horas ou menos, mas tivemos problemas de eletricidade, fim de linha, uma série de coisas com o equipamento. E aqui ele manteve-se no final um pouco acima daquilo que era a nossa meta, 18 Celsius. Manteve-se nessa faixa iniciou com 17,6. Bem, indo rapidamente em conclusões,
A experiência no Paraná com o tratamento 2 feito no Pinhão, a combinação de aeração com ar refrigerado, envelopamento e mais aeração com ar ambiente, apresentou o melhor custo-benefício em relação a fragmentos de inseto nas farinhas. Isso é algo que nós precisamos trabalhar mais em cima, arredondar mais esse protocolo, porque a gente vê um grande potencial de usarmos, principalmente se nós viermos a ter colheitas de trigo em condições tão quentes como foi esse ano. No Kansas, a aeração com ar ambiente não é possível. Definitivamente, eles não conseguem aerar o trigo. Isso não é só no Kansas, isso começa no Texas, Oklahoma, o Kansas e também parte do Nebraska. Eles não têm frentes frias naquele período de julho, agosto, até meados de setembro, temperaturas abaixo de 20 Celsius que permita isso. Porque as temperaturas são normalmente altas, 28 a 40 Celsius. O resfriamento rápido da massa de grãos, o mais rápido que ele possa ser feito, mesmo enquanto o silo estiver no processo de enchimento, ele vai reduzir a taxa de desenvolvimento de populações de Rhizoperta, de Tribólio castanho e de Cryptolestes, que foram os insetos predominantes, foram os insetos mais encontrados, inclusive ao redor da estrutura de armazenagem foram colocadas armadilhas para a coleta desses insetos que estavam migrando de lavouras e outras áreas para os silos. O baixo teor de umidade do grão, 10% de umidade, não permitiu o crescimento de fungos nos dois silos, independentemente da temperatura, porque o fungo ele requer umidades no trigo a partir de 13,5, 14, para que ele comece a colonizar o embrião ou o germe, que é onde ele tem preferência para a colonização. Tá. No paper que a Natan fará a gentileza de disponibilizar para vocês, estão todas essas tabelas que eu não quis incluí-las aqui, senão iria ficar muito pesado e muito, de certa forma, monótono. A qualidade das farinhas não permitiram chegar a conclusões definitivas sobre o efeito da temperatura de armazenamento do grão na qualidade do produto final. No primeiro ano, no ano de 2015, a qualidade da farinha no silo resfriado foi superior à qualidade da farinha no silo testemunha, mas isso já não ocorreu no ano de 2016 devido àquela curva de temperatura mais alta e a quantidade de problemas que nós tivemos com a parte elétrica de alimentação do resfriador. O custo do resfriamento do grão, ele ficou em 22 centavos de dólar por tonelada, em 2015, e 32 centavos de dólar por tonelada em 2016. Ele ficou acima do custo da aeração com ar ambiente. Mas a aeração com ar ambiente lá não é prática, não é possível, não é real, ela não existe. Então, se realmente eles quiserem levar a sério a questão de fragmentos de insetos nas farinhas, eles precisarão algum tipo de ar refrigerado. Ok, algumas considerações gerais, antes que eu compartilhe com vocês 3 ferramentas que eu considero que seriam importantes que o nosso setor de pós-colheita comece a usar no Brasil. A jornada iniciada em 1994 para o usamento e validação desses protocolos de manutenção natural, física, você escolhe a palavra que você gosta mais, da qualidade de arroz, aveia, cevada ou trigo, nós somos devedores a muitos colegas brasileiros e estrangeiros. Isso não nasceu da cabeça da gente. Eu acho que nós entramos foi com o suor, com o trabalho, com os alunos e com a ideia de fazer isso. O manejo de fungos e de insetos, de sementes e grãos armazenados usando aeração, resfriamento com ar ambiente ou ar refrigerado, mais terra de atomáceas, é dependente de uma série de medidas que antecedem o tratamento e das condições da estrutura de armazenamento. Tem condições, tem silos ou
armazéns que nós nunca recomendaríamos a utilização disso, porque eles não estão prontos, não estão preparados para isso, e na maioria das vezes não tem pessoas com atitude para fazer isso. Esses protocolos todos, eles podem sim fazer uso de combinação com fosfina e com inseticidas em situações localizadas e específicas. Se nós estivermos para trabalhar com trigo, e esse trigo tiver uma taxa de infestação, nós temos toda a liberdade de tratá-lo, fumigá-lo e depois aplicar aeração e mantê-lo como um estoque de passagem de ano, para armazenagem para 15 meses a 16 meses. A armazenabilidade é o que trata das condições com que esse grão vai armazenar bem por um período longo de prazo. E muitos colegas já falaram sobre isso, sobre limpeza, sobre uma série de situações. Uma das coisas que tem nos chamado muita atenção em relação ao monitoramento da qualidade é a amostragem. Nós sabemos das dificuldades, nós sabemos como é difícil termos o que a gente chama de amostra representativa. Esse é algo que, talvez, Natan, no futuro, nós tenhamos que fazer um seminário só para tratarmos deste assunto sobre amostragem, porque o resultado da análise não é do lote, não é do caminhão, é da amostra que foi apresentada ou que foi retirada. Limpeza da estrutura é chave, e eu tenho que confessar que eu aprendi isso lá no passado, há uns 15 anos atrás, com Lurini, porque foi ele que começou a implementar aquilo que os americanos chamavam de loucura, da gente lavar os silos internamente e externamente. E isso demonstrou que é uma boa loucura. A remoção da sujeira, a remoção das crostas, a remoção de tudo aquilo que impede que o inseticida, seja ele uma cauda de pó inerte, com baixa dose, 200 gramas por 1,5 litro, chegue aonde deve chegar, nas frestas, as trincas, e realmente isole a estrutura. A aplicação com uma bomba rotativa de alta potência, aplicando-se o pó inerte em cauda e mais um inseticida residual para ajudar no processo e termos um knockdown rápido dos insetos que estão ao redor das estruturas. Moinho de condutância é uma das tecnologias que nós tivemos conhecimento nos Estados Unidos, devido à sugestão do nosso amigo Dr. Paul Flynn, entomologista. Tom Pearson e Dr. Daniel Brayback desenvolveram essa tecnologia. E ele é uma ferramenta para nós sabermos o nível de infestação interna de grãos de trigo, cevada ou aveia, para nós já nos anteciparmos e conhecermos qual vai ser a quantidade de fragmentos que nós podemos esperar na farinha. Então, ele tem a capacidade de medir a larva grande, larva média ou larva pequena que esteja dentro desses grãos. Ele é muito mais rápido, ele é muito mais eficiente do que o raio-x. Mas essa foto é uma foto de raio-x. O moinho de condutância não mostra dessa forma. Ele mostra dessa forma que eu irei apresentar. Tá. O moinho de condutância, ele é um equipamento simples, confiável, baixa manutenção, rápido, e ele trabalha com uma amostra bastante grande. Ele trabalha com 1 quilo de grãos, aproximadamente 30 mil grãos. Esses grãos, eles são moídos um a um, e aquele grão que tem uma larva de inseto, pequena, média ou grande, ele cria uma mancha de umidade, e esse equipamento faz a leitura da mancha de umidade e correlaciona com a presença da larva. Então, aqui no caso, nós tivemos 12 detecções em 15 grãos que foram incluídos nessa amostra de 100 gramas, que era grão não infectado internamente. Então, tem um bom grau de descoberta do nível de infestações. Tá. Então, o moinho de condutância é uma ferramenta que serve para sementes, que serve para o trigo, que serve para a aveia e que serve para a cevada, e principalmente para o arroz, onde
inseto passa pelo processo e ele vai implodir dentro do saco do produto na prateleira de mercado, gerando as devoluções que são caras, custosas e muita dor de cabeça. Determinador de umidade de sementes individuais. Esse determinador de umidade, nós tivemos contato com ele no laboratório do professor Terence M. Morgan, na Universidade do Arkansas, que é um centro espetacular. Esse é um programa espetacular de arroz, e esse equipamento, ele te permite descobrir como é que está o comportamento da umidade em qualquer amostra de arroz, ou de trigo, ou de cereal. Então, ele te dá uma curva, aqui é a média, aqui nós temos 22,7 como sendo a média dada pelo determinador, mas aqui nós temos a distribuição normal dos teores de umidade de grãos individuais. Fitopatologista que eu sou de pós-colheita e preocupado com fungos e preocupado com micotoxinas, é óbvio, essa é uma informação que vale ouro, porque são os grãos mais úmidos que vão ser infectados primeiramente pelos fungos, e são eles que vão começar a produzir altos níveis de CO2 e que vão começar a produzir a deterioração do grão e o próprio amarelecimento do grão, seja ainda na carroceria do caminhão ou na moega, ou numa carga não seca por completo. Provavelmente essa palestra ela será disponibilizada ao grupo, então, por gentileza, vejam como é dramático essa situação do teor de umidade de grãos individuais na qualidade e no comportamento que vai ocorrer num silo. A variação dos teores de umidade, e naquele caso que eu mostrei no desenho anterior, aquilo é de uma... Este aqui é de uma panícula, de uma mesma panícula. Se dentro de uma mesma panícula de arroz, a gente tem essa amplitude de variação no teor de umidade, agora imagina numa roça por completa de arroz ou numa lavoura. Então, problemas de secagem desuniforme, armazenagem com migração de umidade, os grãos mais úmidos vão ceder água para o espaço intergranular, vão alterar a umidade relativa de equilíbrio, crescimento de fungos em grãos individuais. O universo de um fungo é um grão individual que tem um teor de umidade e uma temperatura que permita o crescimento dele. Depois que ele cresceu naquele cenário de um grão individual, ele vai começar a se espalhar através da água e através da temperatura que a própria atividade metabólica dele irá gerar. Amarelecimento em grãos individuais de arroz. Quando eu estive em 88 na Inglaterra e falando com Sarah Phillips, uma pesquisadora de arroz, ela me chamou a atenção de que o amarelecimento de arroz era basicamente um problema fúngico. Na época, eu não entendi. Vim entender mais tarde. Aquecimento microbiológico e micotoxinas. Então, aqui nós temos um processo de amarelecimento no grão de arroz, que pode ocorrer na carroceria do caminhão, quando o arroz está com altíssimos teores de umidade, temperaturas altas, o caminhão está ilonado. Então, é um sistema que o fungo começa a produzir enzimas, o fungo ele se alimenta de uma forma muito elegante, através das suas enzimas, que vão obtendo o alimento que ele necessita para seu sustento. O problema de arroz amarelo na pós-colheita é que ele custa dinheiro. Na classificação do tipo, a rejeição de cargas, a redução no rendimento de grãos inteiros, e você tem que passar por seletoras para removê-lo. E preocupações com perdas nutricionais e também com associação com micotoxinas. Ok. Eu vou pular isso aí, porque seria só as condições gerais. Tratamento a calor. Tivemos a felicidade de participar nesse experimento, na maior fábrica produtora de etanol para bebidas, na cidade de Muscatine, Iowa, onde foi feito um tratamento a noite toda, porque a indústria não podia parar durante o dia, para realmente fazer controle de insetos que estavam instalados nas suas estruturas. Então, isso é possível. Lá eles têm são herméticas as instalações deles, mas isso pode ser feito
nesse país também. Então, temperaturas de menos 20 Celsius lá fora e nós lá dentro morrendo de calor, conduzindo esse processo de tratamento por calor de uma estrutura bastante grande de processamento de alimentos. Bem, existe potencial para a fábrica de rações, moinhos de trigo, indústria de massas e centros de distribuição de alimentos em geral espalhados por esse país. Ok. Uma outra ferramenta que nós tivemos contato e nós chegamos a sugerir a construção de um protótipo utilizar o infravermelho catalítico para matar a larva, a pupa ou adulto que esteja dentro do inseto do arroz, para que ele não vá causar problema lá na prateleira do supermercado, antes do empacotamento. Então, isso foi equipamento, esse equipamento pequeno, equipamento do laboratório da Kansas State University que despertou nosso interesse. Esse aqui é um protótipo, o maior feito, foi feito numa indústria de arroz, em que foram feitos testes para fazer a calibração da temperatura e ver como é que poderia ser feita a mortalidade de estágios de insetos dentro do grão. Tem um grande potencial no controle de infestações internas antes do empacotamento de arroz, aveia, trigo. Bem, nós contamos com suporte de todos os lados, de todos os cantos, porque a gente não faz nada sozinho, precisamos de boas pessoas e boas mentes para terem paciência, para nos acolherem e nos ajudarem. Então, Subramanian, um entomologista da Kansas State, fomos colegas em Minnesota. O professor Terence Morgan de Arkansas, que o Nathan teve o privilégio de conhecê-lo, é uma pessoa muito rica. Eu tive o privilégio de trazê-lo para conhecer o arroz do Rio Grande do Sul, ele ficou surpreso. A Jéssica Lundenberg, uma empresária do arroz orgânico da Califórnia, nossa filha Elisa, envolvida com o processamento de trigo. E o Christos Athanasios, um entomologista fantástico que tem trabalhado muito com formulações de pós-inertes. E eu e Sônia visitando ele no SDA lá em Manhattan, Kansas. Dr. Paul Flynn, que esteve no Paraná várias vezes a nosso convite, e também quando o Sônia e eu precisávamos nos calibrar para ver a direção que nós estávamos levando aos nossos estudantes, ele vinha analisar os projetos que nós estávamos sugerindo para ver se a gente estava bem calibrado. Aqui, então, é a chegada, em 10 de setembro de 2014, do equipamento da COSID, que foi feita uma doação muito generosa para a fundação da Kansas State University. Eles ficaram muito honrados e essa máquina está sendo muito, muito utilizada para pesquisas. E também eu não irei explorar, Nathan, muito mais sobre resfriamento de sementes e grãos, porque a doutora Angélica, como engenheira agrícola, ela irá explorar muito melhor este assunto do que eu. Aqui é uma foto de Dirk Meyer. Dirk Meyer estava fazendo o doutorado dele com resfriamento de trigo no Michigan, e na mesma época eu estava fazendo meu doutorado com resfriamento de sementes de soja, e nós não nos conhecíamos. Na conferência que houve em Campinas, em 2006, ele veio a Palotina e viu esse equipamento de resfriamento e ficou muito admirado com isso. Tornou-se depois chefe do Departamento de Ciência do Grão e Indústria na Kansas e abriu as portas para muitos projetos colaborativos que nós mantemos com ele, e hoje ele está na Iowa State University e continuamos trabalhando em algumas ideias. Então, muitos de vocês conhecem, Frank Arthur aposentou-se agora faz 2 meses, o Jim Campbell, que é o entomologista-chefe do SDA para os Estados Unidos, depois Dirk Meyer, um cliente queria comprar um equipamento para uso em pipoca, o Alejandro, eu e Francisco, diretor executivo da COSID. E aqui um award que foi dado em relação a esse paper como Superior Paper Award, que foi nos concedido pela American Society of Agricultural and Biological Engineers. Esse é algo que acontece uma vez na vida, e é reconhecimento de que esse paper será usado como base, principalmente as suas referências, o que está nele para as próximas pesquisas
em resfriamento com ar ambiente ou ar refrigerado. Eu agradeço muito a atenção e eu e Sônia ficamos à disposição para responder as perguntas que houverem. Ok, doutor Flávio, doutora Sônia, parabéns pela apresentação e pela rica história profissional de vida, né, com tantos contatos e tanta vivência internacional no tema, né? Isso aí engrandece bastante a nossa conversa, nosso evento. Parabéns. Temos algumas mensagens chegando. Doutora Angélica, professor Moacir, Rodrigo Baldiceira, elogiando a palestra, te parabenizando. Vou fazer uma pergunta. Com toda essa vivência internacional e a gente tem visto, né, que estão crescendo os trabalhos e está se usando cada vez mais o resfriamento artificial na América Latina, no Brasil. Como é que vocês veem o Brasil exportando essa tecnologia para os Estados Unidos e outros países? Na América do Norte, de repente Europa, como é que vocês veem isso? De certa forma, a gente se sente orgulhoso, porque direto ou indiretamente a gente participou no desenvolvimento disso. E já tivemos muitos trabalhos técnicos feitos. A nossa grande alegria foi quando a gente pôde trazer Dirk Meyer e levá-lo a uma cooperativa aqui perto de Curitiba e levá-lo em outras regiões do Paraná, e ele pôde ver o equipamento sendo em operação e sendo usado. Então, isso abriu muitas oportunidades, porque nós tínhamos muitas dificuldades no passado para recebermos a atenção desse pessoal. E eu diria que hoje não mais. Hoje nós estamos ombro a ombro, estamos mostrando para eles que o fato de nós termos dificuldade com a língua inglesa, o fato de nós não publicarmos tanto na revista, não significa que nós não temos boa ciência, que a gente não usa boa ciência que a gente. Então, a gente se sente muito bem, Natan. Ok. E com toda essa vivência, experiência, hoje em dia, como que vocês veem os estudos brasileiros na área de pós-colheita, até vendo o que tem acontecido no ciclo, né, os resultados que têm sido mostrados, apresentados, e que rumo que, na opinião de vocês, tem que tomar os estudos de pós-colheita no Brasil? Quando nós voltamos aos Estados Unidos em fins de 90, depois de ficarmos lá para os nossos doutorados por mais de 5 anos, nós éramos um grupo muito pequeno no Brasil, talvez eram 10, 12 pessoas que estavam envolvidas com pós-colheita. Hoje a gente vê que nós somos um grupo aproximadamente de 300 pessoas. Então, esse ciclo é uma demonstração, Natan, desse potencial e também a produção agrícola brasileira. Nós somos uma potência em termos de produção de grãos, e logo, logo nós estaremos ultrapassando os Estados Unidos, e logo, logo nós estaremos produzindo muito mais milho do que soja. Não é da cabeça do Flávio, isso é a demanda que vai gerar isso. Então, eu vejo que nós estamos andando muito bem. Eu me alegra quando eu vejo as discussões, escutando as palestras, ouvindo o alinhamento que está ocorrendo. Eu acho que nós estamos nos encaminhando para sermos bem maduros também nesta área. Perfeito. A Alicia Sanches, do Uruguai, te parabeniza pela palestra. E ela pergunta se o uso de terra de atomáceas tem algum efeito, eu acredito que seja o termo aqui, no processamento de arroz em casca. Se alteraria a qualidade, como é que... Alicia, se você usar doses baixas, como 200 gramas, no máximo 300 gramas, como nós já estamos usando faz muitos anos, você não vai ter problema no processamento ou no descasque do arroz. Não vai ter problema. Nós não gostamos de usar doses altas, como 1 quilo, 1,5 quilo, como nós usamos no passado, porque nós vamos ter problema com fluabilidade. Não gostamos de tratar a massa inteira, porque nós vamos ter problema com densidade.
Já tivemos situações no passado de ter entupimentos, né? Então, eu acho que devemos explorar muito mais a utilização dela em cauda. Em cauda dá para se trabalhar com doses menores, a eficiência é fantástica. Principalmente em grãos que são tão adesivos como o arroz, onde o pó inerte ele se gruda. É o arroz em casca, né? Como ele se gruda bem no arroz em casca. Ok. A pergunta do Sinibaldo de Souza Silva Júnior, ele disse que somos muito cobrados, né, pelo mundo sobre os residuais de defensivos agrícolas. Ele gostaria de saber sobre o residual dessa mistura dos pós-inertes biológicos, juntamente com os químicos. A mistura do pó inerte com o inseticida líquido, né? Qual a sua opinião? Certo. Quando a gente quer usar para controle de risopertos citófilos de uma forma mais rápida, nós gostamos de usar a deltametrina em pó, uma baixa dosagem, fazer a mistura e aplicar na parte superior e na parte de baixo do silo. Nós tivemos uma estudante de doutorado, que ela está no Adolfo Lutz, a Márcia Bitaratui, e ela fez um trabalho fantástico, um paper, que era para a gente ver em trigo como é que a gente faria a recuperação da terra de diatomácea nas farinhas. E não foi recuperado. No processo, foi feito no feijão também, no processo de remoção do farelo de trigo, o pó inerte vai junto para o farelo e vai para a alimentação animal. E se trabalhar em baixas doses, não teria esse problema. Eu acho que para nós convencermos o mundo de que nós estamos sérios em relação aos tratamentos naturais, aos tratamentos físicos, é mostrar para eles que a combinação de ar refrigerado ou aeração com ar ambiente, onde a natureza permite, e mais pós-inertes, nós temos uma ferramenta para certificar que realmente o nosso produto foi tratado naturalmente. Isso não exime, isso não significa que nós não vamos usar uma fosfina num caso necessário, para fazer uma limpeza de um silo, para fazer uma limpeza de uma massa de grãos que a gente quer resfriar. E também não significa que nós não vamos usar um produto, às vezes, um inseticida, eu chamo de mais leve, que vai ter um destino para uma ração animal ou para um confinamento ou coisa desse tipo. Ok. A Ana Paula Martinazzo pergunta se tem ocorrido o aumento da resistência desses insetos, de grãos armazenados, aos tratamentos apresentados no armazenamento. Eu não sou especialista na área, Natan, mas o que eu posso comentar que em relação aos pós-inertes, não. E o que eu posso também comentar que em relação ao resfriamento, também não, seja ele com ar natural ou com ar refrigerado. O que a gente observa, sim, é que tem alguns insetos, como citófilos, que têm uma grande capacidade de se aclimatar. Mas ele passa a se alimentar menos, ele passa a se acasalar menos, e nós podemos conviver com um inseto vivo dentro da massa de grão sem problemas. O meu problema, ou a minha dificuldade é quando ou quando nós embarcamos na tolerância zero para inseto. Essa tolerância zero para inseto, ela deixa a pessoa que armazena ou que vai entregar o produto numa pressão extraordinária de controlar inseto e ter todos os insetos mortos. E a carência não é obedecida. E eu estou falando porque Sônia e eu, nós temos estrutura de armazenamento. E a gente sabe a pressão que a gente recebe quando vai entregar um trigo. Eu já tive devolução de carga de trigo por problema de um inseto. Então, eu diria que nós técnicos e nós que temos teríamos que rever um pouco isso e talvez nos posicionarmos junto ao Ministério, junto a câmaras, de que podemos sim tolerar. Os americanos toleram, de acordo com a espécie de inseto, eles toleram até 6 ou 8 insetos por quilo. Eles têm um diferente critério para tolerar inseto. Principalmente se forem insetos externos, que eles vão sair na peneira, eles não vai ter esse problema. Nessa cooperativa que nós estávamos fazendo o nosso trabalho lá em trigo, eles fazem a liga, trigo limpo com trigo infestado, para entrar no padrão para entregar para os tradings. Eles não têm condições de fazer expurgo naqueles silos, são todos silos construídos há 80 anos.
Então, é uma dificuldade. E nem tudo aquilo que os americanos nos falam, na realidade, eles estão praticando aquilo. Uhum. Ok. Mensagens também do James Rothschild, Sinibaldo, já tinha avisado, Leandro Rodrigues, Romeu Diesel, Fernanda Consenso, César Gaioso, todos parabenizando pela palestra. Ok, nós cumprimos o nosso expediente dessa noite. Eu agradeço mais uma vez a vocês, doutor Flávio e doutora Sônia, pela apresentação, por participarem aqui conosco. E amanhã nós vamos iniciar às 18h30, com a palestra Eficiência Energética no Armazenamento de Grãos, que será ministrada pelo professor Volney Meneghetti, do Instituto Federal Farroupilha. E às 19h30, doutor Flávio, a palestra da doutora Angélica Demito, a utilização do resfriamento artificial no armazenamento de grãos, que o senhor havia comentado que ela aprofundaria em uma outra linha, né? Sim, de acordo. Uhum. Perfeito. Então tá bom, ainda chegaram mensagens aqui do Maurício Carvalho Silva, ele pergunta, não sei se dá tempo ainda, acho que dá, o que o senhor acha da utilização de ácidos orgânicos para o controle de fungos? Um exemplo, o ácido propiônico. Eu estou com um capítulo de um livro pronto, que devo lançar em breve, sobre as verdades e os mitos sobre os ácidos orgânicos. Os ácidos orgânicos, eles são uma ferramenta boa, mas não na dosagem que os vendedores querem. Se está com milho com 16 ou 18% de umidade, você tem que usar muito mais do que eles estão falando. 1 litro por tonelada não tem efeito. Nós temos, inclusive, dificuldade para homogeneizar isso. Eu trabalhei bastante com ácidos orgânicos, continuo trabalhando, ainda tenho 2 bombonas de 200 litros de ácido orgânico no porão da minha casa, lá na minha propriedade. É uma ferramenta muito boa, mas ela tem que ser feita com base num protocolo técnico bem desenhado e bem feito. 1 litro por tonelada, esqueça, não vai funcionar. Você precisa trabalhar com 4, 5, 6 litros, aí ele começa a se tornar mais caro que a secagem. Perfeito. A última mensagem do Márcio Leandro, ele te parabeniza pela apresentação e diz que já teve experiência em utilizar o uso do frio, junto com o envelopamento com terra de atomáceas, que teve excelente resultado, com o trigo armazenado por 13 meses sem presença de insetos. Puxa, obrigado por compartilhar isso nos anima. Ok. Então, eu desejo uma boa noite a todos, agradeço por mais essa noite que nos acompanharam, e um bom descanso, e amanhã temos mais palestras. Tá bem? Muito obrigado. Uma boa noite. Tchau, tchau. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite a todos.